Oi, gente, tudo bem? Tudo na paz? Alegria estarmos aqui desenvolvendo, pela misericórdia de Deus, mais um podcast. E eu creio que esse é um dos podcasts mais importantes nossos, mais chiques. A gente tem que tomar cuidado com o que vai falar aqui hoje, né? Brincadeiras à parte, mas hoje nós estamos aqui de frente com os nossos pastores, né? O querido reverendo Emerson Macedo Patriota, Ana Lídia. Mas antes de serem nossos pastores, são nossos amigos. E você já deve ter percebido que hoje o tema ele é mais coloquial, ele é mais caseiro. A gente vai falar sobre o patrimônio, o valor da amizade. E como a amizade é sempre algo em construção, que pode até passar de gerações, e também algo que nos abençoa, eu não posso deixar de dizer isso, porque tanto você, Ana, quanto o Emerson têm abençoado a minha família em específico, e claro que isso respinga também sobre a Marusa, já por anos. Vocês, inclusive, eram pequenos quando as suas famílias já nos abençoavam. Então, por exemplo, o Emerson, né, a família dele veio da IPI também, assim como eu. E os pais do Emerson, principalmente, tiveram muito contato com meu tio, que foi pastor, já está na glória, né, com o meu avô, que também já está na glória. Mas famílias que, de alguma forma, se uniram lá atrás. Não sei nem quantos anos isso, não posso afirmar, mas algumas décadas já. E tivemos a oportunidade de gravar uma faixa de um CD juntos no ano de 2001. E não sonhávamos, de repente, em trabalhar pastoralmente juntos na mesma igreja. Então, como Deus ele antevê situações e ele vai gerando vínculos. E eu vim para a Igreja Central através do seu pai, né, Ana? E já estou falando de uma caminhada aí de 8 anos praticamente, sem falar dos mais quase 15 anos no colégio londrinense, né? E também lá entrei pelo vínculo da sua família. Então, assim, são fatos que a gente celebra, e é por isso que vocês estão aqui, porque eu acho que não tinha um casal melhor, vidas melhores para estarem aqui, para a gente conversar sobre a amizade. Porque a amizade de vocês, né, a presença de vocês na nossa vida, dos seus pais na nossa vida, de fato foi e tem sido muito abençoadora, né? Nós já testemunhamos aqui, não sei se falamos já no podcast, né? Mas o fato de estarmos novamente no ministério pastoral, isso nós devemos ao chamado à misericórdia de Deus e também à oportunidade que o reverendo Osni nos concedeu, né? De bater como diz, chamar a responsabilidade, bater a bola no peito e fazer o gol. Não é? Então nós queremos, com esse podcast, honrar vocês. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade e bora conversar sobre amizade. Puxa vida, né? Que abertura linda, né? Privilégio, gente. Deixa eu tava passar isso tudo. Peraí, deixa eu respirar depois disso tudo. A gente que fica, eu acho que eu posso falar em seu nome, né, meu amor? A vida do pastor Léo e da Marusa, a família de vocês, os seus filhos, é uma grata bênção de Deus na nossa vida durante essa caminhada. Realmente eu me lembro lá na grande cidade, 1º de maio, gravando aquela faixa de naquele música. mega estúdio, né? Aliás, quem não conhece suas músicas, o Léo é um grande compositor de música. Verdade. Tem uma música linda, tem entre várias, mas a que você gravou tem a fé. Cara, você tinha que começar a cantar de novo na igreja. Eu gosto dessa música linda, profunda, entre outras todas. Ele não quer gravar, viu, gente? Coloca aí no comentário, pastor Léo apresenta suas músicas, que eu acho que vale a pena a gente ouvir. Ai, meu Deus. Mas falar sobre a amizade de um casal tão próximo assim é muito agradável, né? Então a gente se sente também muito à vontade com vocês, porque realmente somos amigos de frequentar a casa um do outro. E, na verdade, a amizade é essa troca, que você não sabe quem que abençoa quem em cada momento. Somos sempre abençoados um pelo outro. E eu acho que essa alimentação que vai nutrindo um ao outro, que é muito válida no patrimônio da amizade, né? Então, verdade. muito bom estar aqui. Interessante que você trouxe à mesa, né, pastor, essa questão de ser um patrimônio. Eu vejo como um legado mesmo, gerações abençoando, né? Você citou nomes de pessoas aí anteriores a você, a tua história, a minha história. Verdade, E como é importante a gente carregar isso. Porque nos dias de hoje, como é difícil ter amizades sinceras, amizades que não querem nada em troca, né? Pessoas que querem compartilhar coração.
Então, quando a gente encontra esse valor da real amizade em pessoas, aqui no caso casais, como isso tem edificado a nossa vida, né? E caminhar com isso e poder ouvir pessoas de consistência, pessoas alicerçadas na palavra. Sim. Né? Homens e mulheres que podem ser uma boca de Deus na nossa vida. Em momentos difíceis, que eu acho que é um lado difícil de exercer a amizade, mas é importantíssimo, porque a palavra fala disso. Que, né, que um amigo na hora da angústia, ele se torna um irmão. Que é melhor você ouvir um bom conselho de um amigo do que 1000 elogios ou beijos de um traidor. Verdade. Né? Isso é forte, hein? Então, são laços que a gente vai gerando entre nós para podermos realmente permitir que a amizade ela seja verdadeira, sincera. Então, para nós é uma alegria, viu? Estarmos aqui. E a nossa gratidão pela vida de vocês, porque é bem isso que você falou na nossa vida. Nós estávamos num momento em que ninguém acreditava. Já tá lascado, né? Vamos falar a verdade aqui, não vamos usar a palavra bonita, não. Mas já tava feio, irmão. Já tava mais sujo que pau de galinheira, essa que é a verdade. Nós estávamos num momento difícil da nossa vida, em que a gente muitas vezes não tinha nem o que oferecer. E vocês nos ofereceram amizade, o cuidado, o estar junto, né, o direcionamento, o sentar à mesa, mesmo às vezes em broncas, mas às vezes só por estarmos juntos, para caminhar com a gente, falar assim, ó, estamos aqui. Então, nós realmente louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês foram essenciais na nossa vida, na nossa retomada. E é o que a gente estava conversando, a importância de termos ao nosso lado pessoas que nos fazem querer avançar, querer ser melhores, pessoas que estão com princípios, né? E vocês representam isso na nossa vida. Então, muita gratidão pela amizade de vocês. Bora ler esse texto aí de Salmo capítulo 1, que eu acho que ele mostra, né, esse compromisso que a gente tem que ter com Deus em construir relacionamentos que de fato vão glorificar a Deus, né? Pode ler para nós, meu amor, Salmo 1 aí. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acho que é bem isso, né, pastor Emerson? A amizade, ela pressupõe alguém que vai falar ao seu coração, você também vai poder falar, mas para a gente ouvir alguém, como você disse, a gente tem que ter consistência, essas pessoas têm que ter coisas boas para nos falar, e isso pode abençoar até os nossos filhos, não é? Que de repente vão pedir conselhos também, como disse o pastor Jefferson esses dias na reunião pastoral, estava lá no evento Legado, contou o testemunho de um pai que chegou para o filho, sempre tiveram muita liberdade, mas aí o filho não quis mais contar coisas para esse pai, né? Se fechou, e aí de repente esse pai falou, por um conselho de um pastor, né? Tá bom, filho, você não quer falar esse assunto comigo, mas você vai falar com quem? Ah, com fulano. Não, com fulano você pode conversar sobre isso, porque ele é praticamente... É uma referência, né? É uma referência. É mais ou menos o que a Bíblia está dizendo. O Salmo está falando sobre isso, você tem que saber escolher as referências. A amizade é algo muito importante, porque a gente está falando de coleguismo, né? Estamos falando de amizade. Bom, a amizade, ela pressupõe intimidade, ela pressupõe compartilhar valores. E você tem, né? Você tem que saber aquele amigo para jogar bola e aquele amigo para abrir coração. Eu falo assim muito para os homens. Peraí, esse amigo é para você jogar bola, irmão. Legal, não tem problema. Mas tem um amigo do coração. Eu levo uma coisa comigo que você tem que ouvir pessoas que ouçam Deus. Então, às vezes você ouve pessoas para te dar conselhos ou você abrir a sua vida para alguém, pessoas que não ouvem Deus. Então, a Bíblia fala, um cego guiando outro cego. Os dois vão cair no abismo. Então, você tem que saber a quem dá essa abertura de uma perfeita amizade. E a amizade, você até citou um texto, que é aquela coisa de você escutar verdades que doam, mas você saber que por trás daquela verdade que traz uma dor até momentânea, existe amor. Né? Porque a gente sempre brinca. O amigo é aquele que vai chamar você e vai falar assim as verdades para você, mas olha, não concordo com você, mas eu estou com você. É diferente de apenas uma crítica pela crítica. É uma crítica querendo que você se levante. E também se colocando, eu estou junto aqui. Então essa mesa, né, essa escolha desse salmista, ele fala assim, eu escolho me assentar junto de pessoas que me falem a verdade, mas também me construam e me edifiquem para que eu possa viver essa verdade. A gente pode, por exemplo, lembrar de alguns personagens da Bíblia, né, pastor Léo? Você lembra de Davi e Jonatas, por exemplo? Que amizade linda.
apesar dos laços familiares, né, estarem contrários. Você vê Jonatas nutrindo uma amizade com Davi, fenomenal, coisa que a gente tem que aprender. Existe muita discussão sobre isso, mas na verdade existe uma grande intimidade linda ali. Você vê o próprio Barnabé e Saulo, depois torna-se Paulo, que é uma pessoa que acreditou em Saulo. Promoveu, né? Exatamente. Ninguém queria saber mais daquele cara. Falei assim, não, mas eu vou desenvolver uma amizade a ponto de influenciá-lo. Né? O próprio Senhor Jesus, ele desenvolveu uma amizade com aqueles 12 apóstolos, com gente que falou assim, não dá, você não vai escolher Pedro, você não vai escolher, né, Mateus, o próprio Judas, né, que já tinha uma tendência ali a colocar a mão na bolsa de dinheiro, né? Mas Jesus, ele insiste em ser amigo deles, né? É próximo. Então, a amizade pressupõe essa, aonde que eu tenho colocado o meu coração, qual mesa que eu tenho colocado o meu coração. Acho que é uma reflexão muito importante a ser feita. Muito bom. Na verdade, assim, né, uma pergunta agora. Amizade é algo que pressupõe tempo, como nós vimos, né, uma construção. Né? Mas a gente poderia dizer também que para você ter amizade com alguém, você precisa ter os mesmos valores que esse alguém. Porque vamos pensar assim, né? Eu posso ter amizade com uma pessoa que não é da mesma igreja que eu frequento, por exemplo. Talvez uma amizade até mais íntima. Essa também é uma pergunta. Eu posso ter uma amizade com pessoas que não têm as mesmas competências ou habilidades que eu. Né? Mas necessariamente, para eu caminhar de perto com uma pessoa, essa pessoa ela tem que ter os mesmos valores que eu. É uma pergunta. É uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta mais difícil para Ana, né? Ai, gente, com certeza. Como que eu vou ouvir pessoas e deixar essas pessoas entrarem num nível de influência na minha vida se elas não têm o mesmo princípio? Muito difícil. Porque ele falou de ouvir quem ouve Deus, né? Exatamente. E aí? acaba sendo uma ligação também, né, pastor? Porque como que você vai permitir que uma pessoa que não acredite nos princípios que você tem como regra de fé e prática venha a te influenciar? Porque querendo ou não, a amizade sempre é uma influência na sua vida, é uma voz. Eu, por exemplo, faço muito questão de caminhar com pessoas que estão à minha frente, no sentido de gerações. Por quê? Porque eu vejo ali uma inspiração em pessoas que já passaram por situações que eu ainda não vivi, especialmente na área da maternidade. Entendi. Então eu gosto muito de ter amizade com mulheres um pouco mais maduras, porque eu me centro em coisas que é normal, é natural, é daquela fase, né? A gente vê isso também na Bíblia, né? Ruth e Noemi. Né, elas ficaram juntas sem nenhum outro tipo de laço mais familiar, os filhos já haviam morrido, né, então não eram mais sogra e nora. E eu vejo esse amor para uma mulher mais velha também como uma admiração. Né, Acho e a que é gente a vê força da muitas influência, né? Você vai acabar se tornando um pouco do que as pessoas ao seu redor são também. Com isso é inevitável. certeza, e isso nos trabalha, nos permite falar, não, opa, isso aqui é normal, eu caminho, escuto pessoas que já passaram e tá tudo bem. É porque a gente pensa... Tem um vídeo, né, que fala sobre isso, né? Caminhe com pessoas que você admira. Você precisa ser fã dos seus amigos. É isso aí, que legal. Porque nós somos pessoas em construção, ninguém tá pronto. Então você está sempre evoluindo, digamos assim, não sei se essa palavra seria mais adequada, mas aprendendo, crescendo. Então você pega conceitos ali, você admira, você é fã de um relacionamento de um amigo seu, da família, você começa a adquirir aqueles conceitos. Então, se você quer crescer, você tem que andar procurando a pessoa. Não é por interesse, entendeu? Aquele interesse leviano de eu só quero sugar disso. Mas é fato que você aprende. Uma mesa como essa aqui é uma delícia ouvir vocês. A gente já ouviu alguns programas de vocês. Uma delícia, por quê? Porque você aprende, você escuta, é uma outra percepção. Né? Tem um livro que é do C.S. Lewis, que ele fala dos amigos. Eram 4 amigos, se eu não me engano. Eu não lembro qual livro. Eu acho que é 4 Amores que ele cita isso, C.S. Lewis. Ele fala que eram 4 amigos e eles andavam muito juntos. Eles davam risadas juntos, eles curtiam a vida juntos e tal. E um deles vem a morrer. E C.S. Lewis ele fala que ele não perdeu um amigo. Ele perdeu o que esse amigo tirava do outro amigo que está vivo. Ele perdeu o que esse amigo gerava de uma boa risada desse. Então ele fala assim, não é uma pessoa, é uma influência. Então, se essa pessoa a gente fica... dá um destaque à influência depois que ela morre,
quando ela está viva, você percebe isso claramente. Então, quando você perde um amigo, digamos, para a morte ou pela distância, você perde muita coisa. Essa pessoa é responsável de gerar ou tirar coisas de você que só ela faz. Por isso que amiga é insubstituível, cara. Então, é feliz o homem que tem vários amigos, de verdade, né? Então, essa influência é linda. Reverbera, né? Ela reverbera dentro de nós. A amizade, ela vai reverberando esses movimentos, essa influência. Você lembra daquela conversa, você lembra daquele conselho, você repensa a atitude, você fala, poxa, se tal pessoa passou por isso, será que eu não deveria também, né, me posicionar da mesma forma? Ou então, não, seguiu por um outro caminho, não foi legal. Né? A gente começa a ponderar, então eu acho que isso vai reverberando na nossa vida, mesmo na ausência. E o contrário é verdadeiro também, né? Quando eu faço essa aliança de amizade, porque a amizade não deixa de ser uma aliança, né? Num nível, num determinado nível. Eu trago pessoas para dentro da minha casa, como diz, essas pessoas me influenciam. Então, se são pessoas que não promovem a vida humana, que não respeitam os valores éticos, bíblicos, né? Cristãos, então, obviamente, eu estou também danificando a minha vida, né? Os meus relacionamentos, e isso pode gerar verdadeiras crateras, né? Nos relacionamentos, na vida emocional dos filhos, no próprio relacionamento do casal, e as coisas vão chegando sutilmente. Verdade. A gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade. Eu costumo brincar que tem casas de pessoas que parecem rodoviárias, né? Passa todo mundo por lá. E é fácil, vem para cá, fazer uma coisa ou outra, e aí a gente traz para dentro da nossa intimidade pessoas que de repente vêm extremamente carregadas, e não só carregadas, mas vêm mal intencionadas, né? E aí a gente tem que, como você falou, tem que ter esses níveis, né? Bom, com fulano, bom dia basta. Né? Com esse aqui eu posso jogar uma bola. Mas só com esse ou com esses aqui eu posso me assentar à mesa. É o que diz o Salmo, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ter esse discernimento é algo fundamental, né? Mas também, eu acho que a gente acerta quando você não queima etapas e não querer ser amigo de alguém que você conheceu ontem. Então, é submeter essa pessoa a uma avaliação mesmo, né? Exatamente. Deixar o tempo, o Senhor ir trazendo ao longo do tempo quem de fato é aquele casal, quem de fato é aquela pessoa, para a gente acabar não se decepcionando. É uma construção, né, pastor Léo? Uma construção, não é imediata. Na verdade, a amizade também é uma via de mão dupla. Eu vejo que às vezes tem pessoas que querem ser amigas da outra, mas a outra não quer ser sua Exatamente. amiga. Você tem um desejo muito grande, você tem que construir isso, né? Isso fica muito evidente na adolescência, né? Pô, tô ficando de escanteio, né? Não tô bem aceito ali naquela fase do pré-adolescência, a gente vê muito disso. Então, porque o pai tem que ensinar também. Você não vai conseguir ser amigo de todas as pessoas, porque a amizade não é só você querer. Ambos têm que fazer esse esforço de se aproximar, de gerar um tempo para se assentar à mesa, tempo para abrir coração, tempo para ouvir, não só falar, que a amizade é isso também. Então, ela tem que querer, e a outra pessoa tem que fazer essa parte também. Por isso que a gente fala, quando as pessoas chegam à igreja, vão numa célula, num grupo lá, você tem que dar tempo a tempo, isso tem que ser gerado, né? É tempo e experiência. Né? Não tem como você ter experiência com as pessoas sem tempo, e o tempo vai gerar experiência, um está amarrado no outro. E quanto mais tempo você tem, mais experiência juntos vocês adquirem, aí sim a amizade começa a ser forte. Por isso que você fala, eu tenho uma amizade de 10 anos com essa pessoa. A gente tem amizade até antes da gente se conhecer, nossas famílias já se aproximavam. Então é um vínculo que não foi de ontem. Que nem as pessoas falam assim, nossa, a gente se conheceu ontem, mas parece que faz 10 anos. Não é bem assim. Parece, mas não é. E essa geração fala que ama assim fácil, Rapaz, né? Chama de amor. Eu já te amo. É uma Já coisa coloca incrível. uma aliança no dedo depois de uma semana, né? Meu Deus do céu, Jesus. Ó, em falar em filhos, você citou essa questão aí, os nossos filhos terão amizades, né? Dentro e fora da igreja. Sim. Isso é normal, nós temos também, não é pecado. Mas a gente tem que gerar nos nossos filhos essa possibilidade deles terem a escolha. Porque uma hora eles vão ter escolha. Em qual mesa eu vou me assentar? Isso quem aí. eu vou com quem eu vou me Exato. aconselhar? Tem pais que não geram esse vínculo com pessoas da igreja. E lá fora vai ser vínculo, é fácil, porque você está todos os outros dias da semana ligado. Você vai ter amigos.
Quando ele tiver os 2 vínculos, ele vai poder escolher, cara, onde que eu vou hoje? Isso. Essa amizade aqui lá fora não vai dar certo, não vai dar certo eu ir nesse evento. Mas eu tenho outra galera que me abraça. Então, falar não é mais fácil. E às vezes os pais cristãos não geram isso. Por exemplo, convide os amigos para ir na casa. Você tem que proporcionar um ambiente que gere amizades. Ainda mais na adolescência, né? Essa é uma coisa que a gente tem que falar isso para o pessoal. Gere ambiente, que a sua casa seja uma casa acolhedora para os seus filhos, trazerem outros amigos, porque você também vai conhecendo os amigos dos seus filhos, que é muito importante, porque, como você disse aqui na situação, eles vão ser influência, cara. Eles vão ser, você queira ou não, os amigos dos nossos filhos vão influenciar eles, e às vezes, em determinados momentos, até mais do que a gente mesmo, como pais. Né? É de se pensar. Agora uma pergunta fatídica aí, né? Numa geração de tantos amigos virtuais, será que as pessoas estão buscando menos amigos presenciais? Eu acho que sim, porque o amigo presencial dá mais trabalho, né? Dá, porque você tá ali, você olha o olho dele, você sente com mais facilidade o sentimento do coração, se ele tá triste ou não. Sim. Você tem um peso da responsabilidade de você carregar a carga dele. Eu acho que isso é muito bom, né? Porque você também tem a possibilidade de alguém carregar suas cargas. Pô, me ouve aí, não precisa falar nada. Eu não quero sua opinião, às vezes. Eu quero só o seu ouvido, cara. Sua empatia, sabe? Vai em determinado momento você vai construir uma opinião sobre isso, mas eu acho que o virtual, ele parece se aproximar de uma multidão, mas na verdade não te aproxima de ninguém. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque muito do virtual acaba nos adoecendo, porque a gente fica muito intolerante. Então, você fala alguma coisa que eu não concordo, eu já me retiro. Fica mais fácil de você dar um perdido, como diziam os adolescentes nessa geração. Né? Porque é exatamente isso que você falou, amor. Você tem que suportar as diferenças. E hoje a gente está numa geração muito intolerante. As pessoas não querem suportar. Elas não passam por esse processo de entender, não, eu também preciso ser ombro e ouvido e entender que muitas vezes o que você fala que eu discordo também vai trabalhar em mim. Então, né, passa por ser um bom amigo, suportar as diferenças. E quando você está ali no virtual, é fácil você, né, você se esquivar, você... É mais fácil você não falar verdades no virtual, é mais fácil você não confrontar no virtual, muito mais fácil também você não ser confrontado. Ou quando há um confronto, é um confronto mascarado, né? Não olha no olho, não fala verdades. Quando você encontra a pessoa no real, a situação fica bem mais complexa. Até para você falar uma verdade para alguém que você queira falar. Por quê? Porque tem a empatia. Aí você começa a entender a história da pessoa. Então, sentar-se à mesa, ela necessariamente passa por estarmos juntos. Estar fisicamente juntos também é importante. É difícil você nutrir uma amizade a longa distância. Nós moramos fora. E foram poucas amizades que a gente conseguiu nutrir. Muito longe. Era WhatsApp, era videoconferência para conversar com amigos. Essa não é a dinâmica da amizade. Sim. Verdade. A dinâmica da amizade é vamos sair juntos, vamos tomar um café juntos. É presença, né? Estarmos sempre presentes na vida daquela pessoa. Se fazer presente. Né? Ter o olho no olho, o contato, o toque. E eu vejo também que isso, gente, por mais sensível que seja, mas passa também até pelo relacionamento com os pais depois de uma certa idade. Os pais, eles migram daquela figura total de autoridade para uma relação de amizade. Né? O Emerson falou, moramos fora e tal. E a gente percebe isso. Você tem que desenvolver um bom relacionamento com seus familiares. Às vezes você precisa pegar o telefone. E aí, pai, tá tudo bem? Mãe, tô com saudade. Vamos se encontrar, vem aqui em casa. Um irmão, um tio, um parente. Então, passa por esse processo, né? Que é diferente de quando que você é criança, que você convive estreitamente com aqueles relacionamentos e agora você precisa nutrir. Eu tenho uma crítica aqui para fazer, porque faz tempo que o pastor Léo não faz um pão de geleia, não toca campainha, fala desce aí. Eu tenho falado bastante sobre isso, viu? Fica o meu registro aí, tá bom, gente? E agora não tem como fugir, hein, pastor? E as encomendas podem pedir pro pastor Léo que ele faz, tá? A gente só colocar o endereço aí que ele manda entrega na sua casa. É literalmente o partir o pão juntos, isso né? aí. Então, já que tem que ser intencional, pastor, começa aí pelo pãozinho, pela geleia. Coitado, ele só dá, não recebe nada. Que isso, imagina. Mas, Má, vamos... Cara, que a gente A
É verdade, recebemos mesmo. Vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos no rádio sobre quem é o seu melhor amigo. Porque esse desafio da amizade cultivada presencialmente, ele é tão grande que se ele não for encarado, mesmo dentro da nossa casa, com o nosso primeiro núcleo, a gente não desenvolve essa amizade. Porque eu já ouvi em gabinete o seguinte, o cara dizendo meu melhor amigo, e às vezes até pior, a minha melhor amiga é a fulana. Às vezes uma amiga de trabalho, uma colega fez na faculdade. Cuidado que é laço. Né? A gente conversou sobre isso, a importância que o meu melhor amigo, né, depois de Cristo, claro, tem que ser o meu esposo, né? E o dele também, eu tenho que ser a melhor amiga dele. E a gente já conversou sobre num outro podcast que o perigo que é, né, quando a mulher tem amigos, né, onde se relaciona sozinhos, por exemplo, ali. Então é importante, casal precisa ter amizades com casais, né? Ou então homem com homem, mulher com mulher. Né? É um pouquinho que a gente conversou. Exatamente. Acho que para evitar, né, de sabores e também para cultivar, não é só para evitar, não é o medo do mal, mas é para você experimentar o bem de uma amizade conjugal, né? Porque a esposa ela deve ser sim, olha, ela é a amante, né? Ela é a mulher, mas ela, em algum momento, ela vai te dar um conselho até de mãe, muito embora ela não seja sua mãe. E ela é essa amiga, né? Ela é essa parceira, ela é essa companheira. Hoje a gente vê muita distorção, né, desses papéis. Então, a começar da nossa casa, que possamos cultivar, enquanto casais, essa amizade, né, que não permite privacidades, talvez além do banheiro, né? Daquele seu momento mesmo, ou do seu momento de solitude, é o seu tempo exclusivo com Deus e não do casal. Né? Mas tirando isso, eu acho que é assim que a gente constrói. Né? Não, você tem toda a razão. É que os homens e as mulheres casadas não percebem o tesouro que tem dentro de casa. Pois é. Você falou de várias questões aí que o cônjuge traz e as pessoas procuram lá fora. Então eu sou bem radicalmente contrário. Homem ter amigas, eu não consigo entender isso, né? Eu saí com a minha amiga hoje para fazer isso, não convém. Eu brinquei aqui, sai que é laço, vai dar problema, é assim que acontece, Exatamente, é assim que acontece, né? Você tenta enfrentar, não é só amizade, tudo começou, eu também comecei só com amizade com a Ana, né? Apesar de que eu estava mais interessado do que ela não, ela foi só com amizade. Não vamos entrar nisso aqui. Mas eu estava solteiro, né? Eu também sou assim, eu também acho que, não pelo medo do mal, mas pela graciosidade da bênção que Deus traz no cônjuge, desenvolver isso mesmo. E faz você olhar para o cônjuge com uma percepção muito maior, né? Que o cônjuge representa na sua vida? Intimidade, coleguismo, amizade, parceria, sonhos, projetos que você vai construir juntos. Então, com certeza, a nossa dica aí, faça do seu cônjuge o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Porque a Bíblia ela nos ensina sobre todos os assuntos, né? E a oração também deve fazer parte de todas as áreas da nossa vida. E a gente falou sobre isso, a importância de nós orarmos também por isso, né? Para Deus trazer pessoas que vão nos abençoar, mas também afastar aquelas que não estão nos acrescentando. Né? Eu mesmo vivi isso em relação ao Neto, já aconteceu isso em relação ao Nicolas, né? Em orações que eu fiz, Senhor, aquelas pessoas que não estão fazendo bem, afasta. Porque às vezes o eu falar naquele momento não ia resolver. Né? Então, Espírito Santo faz o seu jeito, mas afasta quem não está acrescentando, quem não está ajudando, quem não está sendo bênção. E traz para perto pessoas que vão nos ajudar a entender o teu propósito para a nossa vida, nos fazer crescer na tua palavra. Então, a oração ela precisa fazer parte, né, da nossa vida em todas as áreas. Com certeza. E a oração, nesse sentido, ela tem muito poder. A gente olha para a vida dos nossos filhos e é uma oração mesmo que a gente tem que fazer diariamente. E eu, normalmente, a caminho da escola, sempre oro com os meus filhos. E eu coloco isso diante do Senhor na presença deles. Sim. Então, isso também é muito importante, que eles saibam que nós temos pedido que o Senhor traga amizades com propósito. Não uma amizade que vai levá-los a pecar ou para o mau caminho, mas que eles sejam um bom perfume. Amém. Né? E não que essas amizades os levem às tentações, a influências, né? Que eles não serão a presença de Deus ali. Então,
Isso é fundamental. E também na amizade nossa do cotidiano, como foi falado aqui, pedir pessoas com o mesmo propósito. Senhor, traga para o meu caminho pessoas que entendem como eu, que possam somar no meu ministério, no meu propósito, me ajudar no meu relacionamento. Né? A gente pode ir pedindo para que o Senhor faça isso. E Deus nos dá presente. Vocês não concordam também que a amizade que os pais escolhem vai modelar a amizade que os filhos escolhem? Com certeza. Então, eu vejo que nós somos responsáveis também por uma boa escolha e os filhos vão entendendo isso. Isso é que nem o casal. O Nicolas está olhando para você como que você trata a esposa. A Melina está olhando também. Então, eles vão fazer escolhas muito bem orientadas. É claro que a escolha final é deles, mas a orientação vem. Né? Então, eu acho que também quem a gente compartilha a vida, com quem a gente frequenta a nossa casa, ou a casa das pessoas que a gente frequenta, está modelando aos nossos filhos um norte. Olha, como que a gente tem que determinar quem entra na nossa vida. Isso é fato. Amém. E que Cristo, que é o melhor de todos os amigos, o infalível, né? Aquele que jamais irá nos abandonar, independente de qualquer coisa, que possa mesmo nos orientar, né? Nesse processo das construções aí das amizades, que nos permita viver a mais intensa amizade dentro da nossa casa, né? E abençoe mesmo os nossos relacionamentos, possa peneirar os nossos relacionamentos. Mas eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar desse podcast é que, sim, Cristo, ele é o melhor amigo. Amém. Né? E, de repente, se você ainda não desfruta dessa amizade, porque talvez você aprendeu que vida religiosa se resume a protocolos, né? Um rito aqui, outro lá, mas vida religiosa, vida espiritual, relacionamento com Deus, é bem isso, é intimidade. É um discipulado, é uma conquista diária. Se abra essa possibilidade, Deus vai se revelar a você como esse melhor amigo e ele vai nortear, vai balizar, né, os seus demais relacionamentos. Que assim o Senhor abençoe. Queremos muito agradecer, né, a presença de vocês aqui, a paciência, né? Eu sei que a agenda de vocês é bastante concorrida, mas vocês fizeram questão de estar aqui conosco. E aqui estamos celebrando essa amizade e o meu desejo de oração, ou a nossa oração, né, Mar? É que Deus nos permita vivermos muito tempo juntos ainda, né, com vocês, desfrutando dessa presença graciosa. Essa é uma bênção, um privilégio estar aqui, muito grande, falando com vocês e falar sobre um tema que a gente vive diariamente, né? A amizade. Então, eu acho que, como eu disse, feliz o homem que tem amigos, né? É um privilégio poder ter amigos. E a gente não é agraciado com muitos amigos, mas Deus escolhe pessoas especiais para colocar na nossa jornada de vida e falar assim, tá aí uma pessoa importante na sua jornada agora. Né? Se aproxima dele, se aproxima dela, valorize. Amigos devem ser valorizados. Por isso que eu estou esperando o meu pão com geleia. Vai ter jeito, pastor. Esse pão vai ter que sair. Gratidão, então, a você que nos acompanhou até agora. Compartilhe esse podcast para que outras pessoas sejam abençoadas. Quero muito agradecer aqui a produção do Bruno, né? Acesse aí @o Bruno Benites. Quero agradecer, como sempre eu faço, né, a Igreja Presbiteriana Central, ainda mais hoje, né, que o chefe está aqui, mas é uma gratidão que nós temos à igreja. A gente entende que esse projeto, apesar de nós estarmos aqui tocando, mas ele é um braço evangelístico da igreja, e nós queremos fazer isso para a glória de Deus e também, não em concorrência, mas para somar com toda a proposta da igreja. Né? Gratidão também à Rádio Novo Dia FM, que nos concede esse espaço maravilhoso, essa sala de podcast, né, na pessoa do Amauri. E vocês viram aí essa água, né? Tem sido também parceira do nosso podcast, a Elevata. Depois você leva umas aí para sua casa, viu? Com certeza. O Leandro Que ficou de bênção. trazer mais para nós Olha aqui. aí. E eu tenho dito, né, que por enquanto a exclusividade dessa água tá lá no nosso amigo Júlio do Tonhão. Que legal. Né? Você só vai achar, pastor Emerson, essa água Tonhão. no supermercado Tonhão. Isso aí. Gente, Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz e Deus até a abençoe, próxima. queridos, e obrigada, gente. Valeu. Obrigada.